Quando o problema não é falta de amor, mas é uma batalha interna que o outro está passando, que afeta diretamente a intimidade do casal. Eu sou a Gisele Lima. Eu sou Neymar Lima. E nós somos um casal acima da média. E esse é o projeto de Deus para todos, é para você também. Nós estamos começando o nosso programa Casal Acima da Média, onde nós estamos aqui fazendo um caminho juntos para conquistar um casamento de sucesso, para levar o nosso casamento para um nível acima da média. E isso é uma conquista diária. E aqui nós vamos compartilhar as nossas experiências, nós vamos analisar fatos reais, situações reais que todo mundo passa. Vamos falar aquilo que as pessoas não têm coragem de falar, mas aqui a gente tem coragem. Inclusive, esse programa de hoje é um assunto extremamente delicado, difícil de falar. A gente traz aqui sempre falas, relatos, desabafos, perguntas de pessoas casadas, da minha audiência no Instagram ou aqui mesmo no YouTube. Inclusive, se você tiver alguma questão que queira que a gente traga aqui para te ajudar, pode deixar aí nos comentários, a gente vai pegar e vai trazer. Mas agora, já se inscreva no canal, ativa as notificações para você não perder nada. Toda semana tem muitas novidades aqui que vão contribuir, ajudar você a levar o seu casamento para um nível acima da média, porque esse é o projeto de Deus para a sua vida e para o seu casamento. Então, vamos lá. Preparado? A situação hoje realmente é delicada. A pessoa me escreveu o seguinte, eu vou falar exatamente como a pessoa me mandou. Ela disse assim, marido distante, tem broxado ultimamente, está tentando sair do vício da pornografia. Ele admitiu e possui ajuda. Não sente mais vontade de ter relação sexual. Eu fico muito chateada, paro de falar com ele. Aí o frio fica entre nós dois. Mas tem uma outra pessoa que eu trouxe também, que é o mesmo tema, né? Que diz assim, marido luta contra o vício em pornografia, eu não consegui ajudar e ele saiu de casa. Então, esses dois relatos refletem milhares e milhares, centenas de mensagens que eu recebo, que nós recebemos e tem aumentado, né, que tem destruído muitos casamentos. Eu quero já começar aqui pontuando que os dois relatos estão falando dos esposos que estão lutando contra o vício em pornografia. Mas as estatísticas têm mostrado que as mulheres viciadas em pornografia estão aumentando cada vez mais. Isso não é por acaso. A gente sabe que tem tanto a questão do empoderamento feminino, um estímulo muito forte em todos os tipos de mídia social, né, motivando que a mulher tem que realmente ser independente, meu corpo, minhas regras. Então, esse é um ponto. Mas também por causa das mudanças na própria indústria pornográfica. Porque a indústria pornográfica, antes da internet, era uma. Mas depois da internet, é outra. E agora a gente já pode colocar que ela vai passar uma nova fase indo para a inteligência artificial. Então, hoje, a diversidade é infinita. A diversidade da oferta. O acesso é muito mais fácil, você nem precisa buscar, ele vem para você. Se você vê qualquer coisa sugestiva, você precisa ver uma vez alguma coisa. Às vezes você está vendo roupa íntima para você. Não, estou comprando, estou olhando uma roupa íntima para me comprar, o algoritmo já começa a te mandar. Porque é uma máquina, né? Ele não entende. E o negócio é vender.
Esse Eu é o acho, ponto, eu acho que o né? grande desafio O aí que negócio é dinheiro. há 30, 40 anos atrás, pornografia sempre existiu, mas não era socialmente algo consolidado. Alguém para ter acesso à pornografia, aquilo dava trabalho. Qualquer um de nós tem uma história da infância ou de alguém, de uma mãe, pegando uma revista pornográfica do seu filho, da sua filha, e aquilo Uhum. causava constrangimento. Mas hoje é E era uma diferente, coisa bem limitada. muito, Era uma coisa que você tinha que e o acesso é procurar, difícil. esconder, o acesso difícil. Hoje, alguns estudos mostram que a pornografia, ela alcança uma criança a partir de 8 anos de idade. De forma que, em alguns países, alguns jovens não conseguem ter alguma relação física com uma pessoa, seja em que condição for. Ele só consegue se relacionar virtualmente, por várias razões. Primeiro, a, a intensidade da liberação de dopamina era muito maior. Você pode trocar toda vez que aquilo não atingiu a sua expectativa, e aí você colocou muito bem. As pessoas acham que pornografia tem alguma relação com sexualidade, não tem. Ela tem a ver com dinheiro, é só uma máquina de fazer dinheiro em que você é estimulado a consumir tudo que está envolto naquela situação. E mais É uma ainda, indústria trilionária trilionária, que e ela tem um único objetivo, os viciar você. empresários nessa área é um dos mais ricos, né? E olha o desafio para esses dois casais, em que é óbvio, todos os estudos mostram que no longo prazo, tanto para a mulher quanto para o homem, o consumo de pornografia vai culminar com algum tipo de disfunção erétil. Para os dois. Em especial, é como que uma dessensibilização. Você Uhum. colocou muito bem, as opções são tantas que você passa a confundir o que de fato atrai você. Uhum. Porque o consumo é tanto que você passa a algum tipo. O que é convencional não é mais suficiente. Você está sempre procurando a nova dose, Uhum. o novo E o estágio. que é real também não é Passa a mais se perder. suficiente. Não. A pessoa chega num ponto que ela não consegue ter mais um relacionamento íntimo sem ser na total fantasia. Uhum. Eu, como sempre atendo casais, né, há 20 anos, e nós aconselhamos casais há mais de 20 anos, eu estou sempre buscando, sempre estudando, para tentar ajudar mais as pessoas. E eu li um livro aqui de um americano, eu não vou me lembrar agora de cabeça, mas eu tenho vídeos aqui no meu canal que eu fiz baseado nesse livro. Posso deixar na descrição também. Mas ele é em inglês. O importante é que o cara que escreveu esse livro, ele foi o criador de um dos primeiros fóruns de discussão. Uhum. E foi Sobre o tema. onde as pessoas começaram a se abrir, porque no fórum elas se acharam ali no meio de pessoas que estavam com a mesma dor, com os mesmos desafios e começaram a compartilhar as experiências e começaram a se ajudar. E foi ali, com o depoimento dessas pessoas, que começou a perceber um número muito alto de jovens, inclusive adolescentes, com disfunção erétil, Uhum. com problemas fisiológicos já causados pelo vício em pornografia. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas precisam entender a seriedade do problema que elas estão envolvidas. Esses dois E relatos muitas vezes aqui, introduzindo na sua casa. esses dois relatos refletem milhares de pessoas que estão mergulhadas na mesma areia movediça. Uhum. E então, a primeira coisa que as pessoas, como casal, precisam entender é que a luta contra o vício em pornografia é uma batalha duríssima, é uma batalha muito desafiadora. Precisa os dois entender que é uma batalha dos dois. Não é só de quem está no vício. Se os dois não unirem forças,
para lutar juntos, buscar recursos juntos, ajuda profissional, inclusive, de pessoas confiáveis, capacitadas, né, é realmente muito difícil. Então, o que eu vejo na minha experiência acompanhando tantos casos nesse tema? Eu vejo, por um lado, que as esposas, muitas vezes, elas têm a tendência a assumir esse lugar, essa postura de julgamento, de acusação, de cobrança. E quando ela faz isso, às vezes até mesmo de tentar constranger, humilhar, porque você é um responsável, você não tem Um fraco. caráter, você é um A discussão de fraco. caráter é sempre Então, quando a presente. esposa ela não entende que a batalha dela também, ela assume essa postura, ela afasta Uhum. o marido. O homem se afasta muito mais, ele se isola muito mais. E ela empurra ele para mais fundo nessa areia movediça. E por outro lado, eu vejo muitos homens que é da natureza masculina, né, não assumir a fraqueza, a limitação, muitos homens, eles assumem essa postura de, não, tá tudo sob controle. Hum. Não, eu consigo resolver sozinho, né? Eu paro quando eu quero. Eu não preciso de ajuda. E ele também, mesmo que a mulher assuma uma postura de ajuda, de apoio, ele não consegue ver ela como uma aliada e então os dois não unem forças. Então o que eu vejo com a maior frequência. Então, ou a mulher ela não se coloca como aliada e o homem não quer assumir, admitir que é uma questão séria e que ele precisa de ajuda, ou a mulher até assume isso, mas o homem não aceita. Mas olha só, eu vou colocar mais uma coisa. Hoje, tem muitas mulheres que elas é que trazem a pornografia como para apimentar a relação, para ter um- uma opção a mais. E muitas, hoje, acabam introduzindo isso na vida dos filhos, das filhas. Então, você vê que o que era algo constrangedor, proibido, hoje é algo socialmente aceito. Uhum. As pessoas, os artistas, os influencers, eles falam de como utilizar isso no seu relacionamento. Você colocou muito bem, isso vai ter consequências catastróficas para essa relação. E ainda mais em não se posicionando frente aos filhos, os filhos entender que isso é tranquilo, que é normal, que todo mundo faz, Uhum. e acaba complicando o seu próprio relacionamento futuro. Então, essas duas situações que você colocou, primeiro, é uma batalha muito dura, como tudo numa família, é uma batalha de todos. E a gente Uhum. precisa ter clareza de não confundir um vício, como o americano fala, um addict, com uma alteração de caráter, de força de vontade. A pessoa Uhum. que não quer, ela que não tem interesse, ela não. Seja qual vício for, no jogo, não interessa numa dependência química, medicamento para dormir. Olha a dificuldade que é isso. E a pornografia ela não é diferente. A diferença é que as outras não são socialmente aceitas e, para piorar, a pornografia é como se fosse algo normal e não é normal. Uhum. Até porque as mídias, de todas as formas, tentam Incentivam, normatizar. normatizar isso, né? Agora, só completando o que você falou, especialmente a pornografia é uma batalha de cunho espiritual Total. também. Então, tem um fator espiritual e uma guerra, uma luta espiritual, que se não for entendida e for enfrentada, né, e às vezes buscar ajuda nessa área, dificilmente você vai vencer. Não, e abre porta para outros desafios, que a gente vê lá o apóstolo Paulo falando que se você der permissão à sua carne, abre possibilidades para que o próprio costume da mulher e do homem se modifique, de forma que mulheres, em vez de ter o interesse natural pelo seu esposo, passa a ter por outra mulher. E homens
por outros homens. Percebe qual que é o desafio? E num tempo de uma geração em que quer tudo é normal, o amor ele se manifesta em qualquer situação. Para nós que escolhemos, isso é uma escolha. Escolhemos seguir a Cristo. Cristo deixou muito claro como a gente pode construir uma família de acordo com o projeto que Deus tem como família. Então, a pornografia ela acaba abrindo outras possibilidades em que você, priorizando, estava lendo um texto hoje, o desejo da carne, quem semeia na carne vai colher e vai colher destruição. Olha o cuidado que isso tem que ter. Pô, um simples filme, um simples site na internet, simplesmente seguir alguém num site de consumo sexual. É um desafio brutal e tem que ser uma luta de todos para que aquilo seja totalmente encerrado. E isso é tão sério e as pessoas não conseguem muitas vezes perceber que você trouxe aí uma questão que eu acho muito pertinente para os dias de hoje, que é a mulher cada vez mais ativa e responsável, né, nessa situação. Até porque tudo que você assiste nas mídias hoje tem esse incentivo da mulher se soltar, se desprender. O que antes ela era ensinada a reprimir, agora foi para o outro extremo. Se soltar por completo, experimentar tudo que puder e tomar iniciativa. Os jovens já são orientados Então, nos na adolescência. filmes, nas séries, tudo que você assiste na novela, você vê ensinando, incentivando a mulher trazer, a mulher tomar iniciativa. E muitas vezes ela traz porque é colocado de forma romantizada, positiva, que vai apimentar, que vai aquecer, né, a relação, e ela traz. E às vezes a gente assiste alguma coisa, alguma série, e eu falo, nossa, viu, de novo, a Sempre o mesmo mulher, tema. colocando a mulher e o homem fala assim, a mulher oferece, a mulher toma iniciativa e o homem fala, você tem certeza? Tipo assim, não, eu vou achar ótimo, mas é isso mesmo, né? O casamento aberto ou a pornografia. E o homem ali, às vezes, até por iniciativa, incentivo da mulher, começa e não consegue mais parar. É isso aí. Porque a pornografia, a atuação no cérebro é muito igual à dependência química mesmo, na Com área de certeza. recompensa, no pico de dopamina. Só que ela é muito mais potente por causa da diversidade que tem E e do da acesso. facilidade do acesso, né? Então, você não fica só numa dose. Você não consegue ficar apenas ali naquilo. Então, você vai tendo que buscar coisas cada vez mais diferentes, mais picantes, mais mirabolantes, mais fantasiosas. Coisas que você antes repudiava, agora você já começa a considerar, a ver. Depois que você vê, você começa a considerar, experimentar. É Por quê? isso. Porque você É uma precisa sequência. de dose maior para conseguir aquela excitação. E aí vai afundando e afundando. Então, a mulher, muitas vezes, ela é fundamental. Ela pode ter até incentivado, mas ela vai ser fundamental também para sair disso. Então, uma coisa que não pode ficar dúvida, a consequência, o prejuízo de consumir pornografia, mesmo que seja em consenso, mesmo que seja os dois gostam, os dois querem, é consenso, nós estamos de acordo, isso não é suficiente. A gente precisa medir, vamos dizer, o custo-benefício. Isso vai trazer prejuízos, muitas vezes irreversíveis. É isso. Vai chegar num ponto. Nós acompanhamos casais há mais de 20 anos. Quantos casos a gente já acompanhou?
E a gente sabe o final da história. A gente está aqui contando aonde vai dar esse caminho. A gente já viu centenas e centenas de vezes. Vai dar na frieza, na insatisfação, na perda do desejo pelo outro, porque o outro não vai ser mais suficiente. Uhum. O real, o natural, não vai ser mais suficiente, né? Então, o que que acontece? Os casais já estão vivendo que eu falo, um processo gradativo de desconexão, de deixar de lado o cuidado, né? O afeto, o carinho do dia a dia, eles já estão se distanciando por várias outras questões, por deixar de investir no casamento, por deixar de priorizar, por deixar de ter tempo junto. E o tempo vai passando e eles vão se desconectando, vão se distanciando. E por estar frios e distantes, essa frieza chega lá na cama, na vida íntima, começa a buscar recursos. E o primeiro recurso é a pornografia, em consenso, né? Para tentar esquentar de novo, para tentar encontrar uma excitação mais rápida, ali, Uhum. talvez pela correria, pela rotina muito puxada, mas no início, vamos dizer, vai dar certo. Funciona. Parece que vai ajudar, mas a gente está aqui para dar certeza e garantir, na nossa experiência de mais de 20 anos, a médio a longo prazo vai ser destruição da vida íntima e depois do casamento. E as consequências, elas não param no relacionamento. Na vida profissional, nos Como relacionamentos, qualquer vício, né? como qualquer vício. Aquilo, se não identificado, tratado, extinto, ela vai desestruturar toda a sua personalidade e todo o seu convívio social. E existem hoje várias propostas de tratamento, vários estudos mostrando o perigo, mas o poder da indústria ele é muito grande. Então, é muito dinheiro envolvido e é sempre trazido para uma pessoa ou para um casal como algo positivo e a gente sabe que não é. Uhum. Mas o que fazer? Então, primeiro a gente já falou aqui, né? A gente já deu até algumas dicas práticas aqui. Precisa entender a gravidade, a seriedade do problema, que é uma batalha muito dura, Uhum. desafiadora, mas tem jeito sim, tem vários testemunhos. Eu tenho testemunho aqui no meu canal, inclusive, que é uma batalha dos dois Uhum. que precisa unir força. O cônjuge, seja o marido que está no vício ou a mulher, que hoje em dia está cada vez mais comum, o cônjuge vai ser a peça fundamental nesse processo de cura e libertação. Se o cônjuge realmente entender que a batalha é nossa e se tornar o maior aliado, se tornar, inclusive, um prestador de contas nesse processo, porque é fundamental ter prestador de contas tanto dentro ali de casa como fora. Uhum. Alguém, um conselheiro, um mentor, um profissional Um terapeuta. fora, mas o cônjuge é quem vai realmente poder ajudar nos momentos mais difíceis e delicados. Uhum. Porque se o cônjuge está junto e se torna um prestador de contas, no momento que eu estou mais tentado a cair, a ter uma recidiva, né, um deslize, seja de madrugada, seja na hora do banho, cada um tem os seus gatilhos, e eu tenho vídeo aqui no meu canal falando exatamente esse passo a passo, Sobre a jornada. esse passo a passo do que você precisa fazer, Uhum. né? E então é ao cônjuge que você vai poder recorrer, né? Para poder te ajudar, te socorrer naquele momento ali de recaída. E entender até que as recaídas, elas fazem parte do processo. Muita gente Natural. afunda quando tem uma recaída e volta, mas isso também vai fazer parte do processo. Eu acho que uma das partes mais difíceis para você sair da pornografia é você entender que você tem que sair da internet. Você precisa deixar
é tolerância zero. Você precisa deixar a internet por causa... Hoje, com o algoritmo, vai demorar para o algoritmo entender que você não tem mais interesse nesse Que conteúdo. você mudou o E seu você perfil. tem que abrir mão, você tem que realmente deixar e sair totalmente para que você possa Mas limpar. mas não é só a internet convencional. Tem os grupinhos de amigo, tem o grupinho do futebol, Então, você vai ter tem que os grupinhos deixar da família, e aí tudo, né? você vai ter que escolher quem vai caminhar com você nessa jornada. Porque às vezes você tomou a decisão, fez o diagnóstico, o casal está comprometido, a família está comprometida, mas tem aquele grupinho do futebol, ou dos amigos da faculdade, ou dos Do amigos trabalho. do trabalho. E aí você fala assim, não, eu não consumo, não. Eu não procuro. Mas E o isso vale fulano, para as mulheres, a viu? mesma A coisa. mesma coisa. O fulano é que coloca uns vídeos lá, é um absurdo. A pessoa ainda fala assim que está indignada, Que as mas ele é o mulheres que hoje compartilham muito conteúdo mas ele é o que pornográfico vê, entre elas. ele é o que vê toda vez, né? Então, nossa, é um absurdo que a pessoa... E nós que somos evangélicos, temos uma vida devocional de igreja no grupinho da igreja. Então, eu acho que é um tema que, como qualquer pecado, é tolerância zero. Porque uma vez que se abriu exceção, uma vez, aquilo pode ser o início de uma recaída que muitas vezes pode destruir tudo que você conquistou nos últimos tempos. Uma coisa que eu acho muito importante também é a pessoa entender que a mente dela já está cheia, a mente dela foi preenchida. E esse é o segundo grande desafio que eu acho. Você precisa limpar a mente, para isso você tem que sair da internet, Mas tem que preencher com mas outra você coisa. tem que preencher com outra coisa, Aham. né? Você tem que voltar para a vida real, porque a pessoa que está no vício de pornografia há muito tempo, ela sai da realidade. Ela para, inclusive, de ter relacionamentos reais, conviver com as pessoas, né? E você tem que fazer esse esforço para ir voltando. Você tem que entender que mesmo você saindo, eu não estou vendo nada, mas está lá no registro da sua memória, e você puxa no gatilho da memória. Qualquer coisa que você vê pode disparar, e você, até dormindo, a pessoa que tenta sair, o processo, ela precisa saber que é uma batalha dura mesmo. A pessoa, ela sonha, ela tem sonhos. Você vê a importância do cônjuge nessa jornada. Porque até você desconstruir e Dessensibilizar. preencher a sua mente, né? Você começar a ver outras coisas, outros conteúdos, a ler outras coisas para preencher, isso vai demorar um tempo. Então, precisa muita persistência, por isso que o cônjuge é peça fundamental, e os dois juntos podem sim vencer. Os dois juntos, lutando, e com a ajuda profissional necessária, você pode sim vencer. Então, e é claro, buscar a Deus, né? Aquilo que você humanamente não pode fazer, Deus pode te capacitar, Deus pode te fortalecer, Deus pode renovar suas forças, Deus pode renovar a sua esperança. Então, assim, nada vai fazer mais diferença do que buscar a Deus com todas as suas forças, né? Então, fica aqui essa dica. É uma batalha dura, mas que os dois, juntando forças, buscando os recursos, buscando a Deus, persistindo, podem se vencer. A gente já viu vários casos e é possível, sim, né? E a gente quer muito que você que nos assiste seja mais E possa celebrar essa vitória, né? desses casos, e conte para nós aqui É isso aí. o seu testemunho. E se quiser espaço para contar o testemunho, para ajudar outros casais, a gente dá também, é só fazer contato com a gente. Se esse conteúdo foi importante para você, se você acha de valor, contribuiu, ajudou, não deixe de compartilhar com as pessoas que você conhece, para que elas também recebam essa ajuda. Se inscreva aqui no canal, ativa as notificações para você receber toda semana
um vídeo novo, a gente vai trazer aqui uma situação real que as pessoas passam, você vai se identificar, vai ser ajudado. Então, se você quer viver um casamento acima da média, que é o projeto de Deus, é o que Deus tem para você, você não quer mais se contentar com menos, fica aqui com a gente, me acompanha também aí no Instagram, no TikTok, no Facebook, onde você estiver, eu tô lá também. Pode ir lá e a gente vai fazer esse caminho juntos. Que a graça de Deus seja sempre abundante sobre a sua vida, sua casa, seu casamento. Nos vemos no próximo programa. Um grande abraço.